Tutorial de pulseira com fio de memória. Olá, seja bem-vindo. Hoje eu vou mostrar a você como fazer uma pulseira de fio de memória. Eles são super fáceis e o céu é o limite de longe, como desenhos e padrões. Neste tutorial vou te dar uma ideia para padrões e algumas sugestões para trabalhar com o fio de memória. Para começar o nosso bracelete, a primeira coisa que você precisa é alguns fios de memória. Este é um fio especial que foi endurecido, recozido para que ele mantenha sua forma. Quando você o puxa para fora do pacote, é meio que um furtivo. Na verdade, se você já se enroscou quando criança, você pode fazer a mesma coisa com o fio da memória, então você precisa lidar com isso cuidadosamente. Eu cortei um pedaço de 36 polegadas de fio e quando você corta fio de memória, você não quer usar cortadores de fio regulares. Meu marido realmente diz que você só precisa cortadores de aço endurecido. Ele não está por perto para eu perguntar-lhe exatamente o que isso significa. Mas eles vendem cortadores especiais, que vai danificar cortador da fio regular se você cortar esse fio de aço endurecido com eles. Então essa é provavelmente a principal consideração para trabalhar com essas coisas. Também o que eu gosto de fazer é simplesmente dobrar as extremidades aqui. Nós estamos apenas com um alicate de ponta de corrente, agarrando e dobrando para segurar. Como você pode ver, dobrar no final do fio apenas para parar os grânulos de escorregar. Eles vendem extremidades de conta especiais para fio de memória, mas isso funciona muito bem. Basta usar o alicate e achatá-lo apenas leva pouca força, porque isso é aço endurecido. Para dar uma ideia, aqui está uma pulseira diferente que eu fiz e esta tem 36 polegadas de fio que você pode ver que dá cerca de 4 envoltórios. Fica no pulso, então desenhe de acordo. Se você quiser algo com mais, você não quer muito menos envoltórios, porque à medida que você se movimenta, eles tendem a mover-se em seu pulso, e se você tiver muito poucos capazes de trocar e cair tanto quanto as contas, realmente o céu é o limite. Você pode colocar qualquer tipo de desenho, tipo de padrão que você quer. Algumas coisas para manter em mente que você não quer fazer. Você não quer usar contas que são muito longas, como esta, porque B, que é assim longo, irá interferir com a curva do fio e você só terá dificuldade em amarrá-lo bem. Também quero considerar que você não quer usar um monte de contas pesadas, como se você não quiser usar todas as contas de vidro. Eu tentei fazer uma pulseira de fio de memória que era todas as contas de vidro, e todos eles eram tão pesados. Aquela pulseira sempre quis cair. Também depende do que você gosta, mas não é essa pulseira. Na verdade tem um ótimo padrão, e se a gente olhar é basicamente dois componentes principais. É uma linha de chips, e então tem uma linha de 5 contas decorativas e, em seguida, as separados. Eles estão alternando e cada é separado por um grupo de apenas simples contas pretas sólidas. E eu decidi que eu gosto deste projeto porque você tem algumas coisas interessantes com as fichas, mas todas as contas pretas dão-lhe um lugar para o seu olho descansar. Assim, para o meu próximo bracelete eu tirei essas fichas, que eu realmente comecei com estas cores. Elas vieram em uma mecha e eu realmente gosto das cores, e então eu decidi fazer a minha pulseira começando com essas cores. Então eu tirei essas contas azuis e verdes e decidi que seria essa outra componente. Em seguida, apenas para pouco de algo diferente, algum contraste, eu tirei as contas de turquesa, e este tipo de uma placa de design é realmente muito bom para fazer uma pulseira e planejando tudo para fora, porque este é de 36 polegadas e este anel exterior 18 para o centro e depois 18 novamente. Isso é exatamente o comprimento que você precisa, e eu só tinha tantas dessas contas, então eu deveria ser capaz de colocá-las no plano exatamente como eu quero a minha pulseira para ir antes de começar a amarrá-lo. Então é isso que eu vou fazer a seguir. Vou pegar todas essas contas e colocá-las fora de quantas eu preciso fazer isso funcionar. Como você pode ver, eu coloquei toda a pulseira no Javali D. Este é realmente o principal trabalho de fazer uma pulseira de fio de memória. Se você quiser ter um padrão planejado, então mais uma vez, eu tenho dois componentes principais diferentes. Eu tenho esses conjuntos, apenas algumas contas de vidro de 5 tipo de conicidade em tamanho.
e em seguida, 2 polegadas de valor de chips, e essa é a vantagem de colocá-lo nesta placa que, a fim de fazer isso é tudo que eu tinha essas contas verdes e azuis para fazê-los funcionar eu preciso usar 2 centímetros de chips de cada vez e eu vou ter para medir isso com uma corda e depois alternar com as contas pretas. Então o próximo passo é pegar o fio da memória e, no final, como eu fiz nessa e apenas sentar e relaxar e ouvir alguma música ou ouvir uma boa música. Reservar e começar a amarrar. Então eu vou seguir em frente e fazer isso e eu estarei de volta quando estiver pronto e eu vou te mostrar como terminá-lo. Então aqui você pode ver que eu terminei minha amarração e eu tenho um pouco de excesso de fio aqui e, na verdade, enquanto eu estava amarrando eu tive o op